Esta é uma gravação de áudio de exemplo contendo a minha voz. Essa região em preto que vocês veem aqui é uma forma de onda, e ela representa a variação de amplitude do sinal de áudio que foi captado pelo computador por meio deste microfone. O microfone capta as vibrações mecânicas das partículas do ar que representam o som que está se propagando no meio. O microfone é responsável por traduzir o som em sinal elétrico, e esse sinal elétrico, em uma primeira instância, é um sinal analógico. Para que ele seja gravado e representado no computador, é necessário amostrá-lo e digitalizá-lo, assim como eu acabei de fazer com esse programa que está aberto aqui na minha tela. Essa forma de onda que está aqui na minha tela corresponde à variação de posição da membrana do microfone, e essa variação ocorre justamente por conta das perturbações mecânicas do som. Essa forma de onda que está aparecendo na tela descreve o sinal em relação ao tempo, ou seja, a variação de amplitude do sinal em relação ao tempo. Mas essa não é a única forma de enxergar um sinal. O ser humano tipicamente ouve uma faixa de frequências entre 20 Hz e 20 kHz. E a gente pode representar o sinal de áudio não apenas em relação ao domínio do tempo, mas também no domínio das frequências. E é exatamente pensando em representar sinais no domínio das frequências que a transformada de Fourier entra em cena. Esta é uma gravação de áudio de exemplo contendo a minha voz. Esse gráfico em amarelo que a gente acabou de ver na tela representa a intensidade das componentes de frequência do sinal de áudio. A gente pode ver que esse gráfico é um gráfico bastante dinâmico, ele muda ao longo do tempo. E realmente isso é natural, afinal de contas o áudio não é um sinal constante. Geralmente não é. Nesse momento eu tô com o meu microfone ativado e vocês estão vendo as componentes de frequência variando enquanto eu estou falando. Eu vou fazer um assobio aqui, variando a tonalidade desse assobio, só para vocês verem qual é o efeito disso. A gente conseguiu perceber no gráfico um pico, né? Que representa, digamos assim, uma componente de frequência que está presente majoritariamente ali naquele sinal, que representa justamente uma tonalidade que está correlacionada com o assobio que eu acabei de expressar. A transformada de Fourier vem da ideia da série de Fourier. Por meio da série de Fourier, que basicamente é uma expressão matemática, a gente consegue representar todo e qualquer sinal periódico, isto é, qualquer sinal que se repete ao longo do tempo com uma taxa constante de repetição, por meio de uma soma ponderada e defasada de várias componentes de frequência múltiplas inteiras. A transformada de Fourier é uma extrapolação da série de Fourier se a gente considerar o sinal que a gente está analisando como um sinal periódico de período infinito, que no final das contas acaba sendo um sinal não periódico. Inclusive, o que geralmente é feito no meio computacional é utilizar dessa ideia de representar um sinal como se fosse um sinal periódico de período infinito e dividir o sinal em pequenas partes para as quais a gente pode fazer essa extrapolação, e aí a gente tira a transformada de Fourier para cada uma dessas partes. A gente chama isso de transformada de Fourier de tempo curto. Nesse exato momento, a gente está presenciando um mapa de calor sendo plotado em tempo real. E esse mapa de calor representa as intensidades de frequência do sinal que está sendo captado pelo microfone ao longo do tempo. Enquanto eu estou falando, a gente consegue perceber as intensidades de frequência do sinal da minha fala, né? Enquanto eu estou captando esse sinal aqui. Esse mapa de calor a gente chama de espectrograma, né? O eixo X, que é o eixo horizontal, representa o domínio do tempo, enquanto o eixo vertical representa o domínio das frequências. E à medida que eu vou falando, olha só, ele acabou até o limite da tela, passou para o lado esquerdo da tela de novo, mas enquanto eu vou falando, vocês percebem que as componentes de frequência da minha fala, né, do sinal de áudio que está sendo captado, são plotados em tempo real. A gente está calculando a transformada de Fourier rápida, que no caso seria a FFT, para pedacinhos do sinal de áudio, enquanto esse sinal de áudio está sendo captado.